Olá, sou Miriane Abreu, acadêmica de medicina da UFAL. Sou o Wesley, também acadêmico de medicina da UFAL. Hoje vamos falar sobre o atendimento pré-hospitalar, sob a orientação do professor Tairone Barreto, dando continuidade ao tema trauma ambiental. Nesta aula falaremos a respeito de incidentes com raios e afogamento. Iniciando esse bloco, falaremos sobre os traumas relacionados a raios, um problema sério e subestimado em nosso país. O Brasil é um dos países mais atingidos por raio no mundo. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2000 e 2022 foram registrados mais de 100 milhões de descargas no país, resultando em mais de 10 mil mortes e 30 mil feridos. Os fatores que contribuem para a alta incidência de raios no Brasil são a localização geográfica, o relevo, a vegetação e a urbanização. Falando um pouco sobre os mecanismos de lesão, eles são 6. Iniciando com o ataque direto. O que seria? É quando a pessoa é atingida diretamente pelo raio em ambiente aberto. Isso corresponde a cerca de 3 a 5% dos casos. O contato lateral direto ou respingo, que é quando a corrente do raio ela atinge a vítima após atingir o outro objeto, que pode ser solo, árvore. O contato, que é quando a pessoa está em contato direto com o objeto atingido pelo raio. A tensão de passo, que é quando a corrente do raio ela se espalha sobre o solo e atinge a pessoa. A serpentina ascendente, que é quando a corrente do raio ela sobe do solo pela vítima, mas ela não se conecta com a descarga completa. E a explosão, que é uma onda de choque que pode lançar a pessoa a até 9 metros de altura. Falando sobre os fatores que determinam a gravidade da lesão, são o tipo de circuito, a duração da exposição, a tensão, amperagem, resistência do tecido e caminho da corrente. As lesões causadas por raios variam de ferimentos leves e superficiais a grandes traumas multissistêmicos e morte. Como ferramenta para determinar a provável recuperação ou prognóstico de quedas de raios, as vítimas elas podem ser classificadas em uma das 3 categorias de lesões: leves, moderadas e graves. Pacientes com lesões leves estão acordados e relatam uma sensação desagradável e anormal na extremidade ou extremidades afetadas. O paciente pode apresentar-se no local com os seguintes sinais e sintomas: confusão, amnésia, surdez, cegueira, inconsciência temporária, parestesia, dor muscular, queimaduras cutâneas, que são mais raras, e paralisia transitória. Os sinais vitais estão normais ou o paciente pode apresentar uma hipertensão leve e transitória. A recuperação desses pacientes tende a ser gradual e completa, e é importante que haja uma monitorização da evolução desses sintomas. Vítimas com lesões moderadas apresentam lesões progressivas, únicas ou multissistêmicas, algumas das quais são fatais. Alguns pacientes nessa categoria podem ter uma incapacidade permanente. Entre os principais sinais e sintomas estão convulsões, surdez, parada cardíaca, lesões pulmonares, confusão, amnésia, cegueira, tonturas, contusão por onda de choque, trauma contuso, dor no peito, dores musculares, ruptura da membrana tipânica, dor de cabeça, náuseas e síndrome pós-concussão. Esses pacientes que apresentam lesões moderadas, eles têm um risco maior de sequelas permanentes. Por isso que a função cardíaca, pulmonar e neurológica deles deve ser monitorada. Eles podem ter efeitos retardados, como sintomas e sinais neurológicos, déficits de memórias e atenção, alterações neuropsicológicas, problemas de codificação e recuperação, distração, mudanças de personalidade, irritabilidade, dor crônica e convulsões. Quanto às lesões mais graves, o mecanismo de morte súbita por raio e a parada cardíaca e respiratória simultâneas. Vítimas com lesões graves causadas por um raio direto, como por exemplo lesões cardiovasculares ou neurológicas, que apresentam atrasos na ressuscitação cardiopulmonar, eles tendem a ter um prognóstico ruim. Ao chegar ao local, o profissional de atendimento pré-hospitalar ele pode encontrar o paciente em parada cardíaca com assistolia ou fibrilação ventricular, porque o raio ele causa um contra-choque massivo, que simultaneamente despolariza todo o miocárdio. A Associação Americana de Cardiologia recomenda medidas vigorosas de reanimação para aqueles que parecem mortos na avaliação inicial. Isso se baseia em muitos relatos de excelente recuperação após parada cardíaca induzida por raio e no fato de que as vítimas nessa categoria são tipicamente jovens e sem doenças cardíacas. De todas as causas de parada cardiorrespiratória, o raio pode ter um dos prognósticos mais promissores para a recuperação, porque o insulto inicial é temporário e pode ser reversível. Outros achados comuns nas lesões graves são ruptura da membrana tipânica com líquido cefalorraquidiano e sangue no conduto auditivo, lesões oculares e diversas formas de trauma contuso por quedas, incluindo contusão de tecidos moles e fraturas do crânio, costelas, extremidades e coluna vertebral. Muitos pacientes nessa categoria, eles não apresentam evidências de queimaduras. Nos pacientes que apresentam queimaduras cutâneas causadas por raios, geralmente é relatado que há menos de 20% da área total da superfície corporal.
Lesões no sistema nervoso central são comuns em vítimas de raio, principalmente em casos de traumas graves, e foram classificadas em 4 grupos, que são elas. Primeiro grupo, efeitos imediatos e transitórios, perda de consciência, parestesias, fraqueza, confusão, amnésia e dores de cabeça. Segundo grupo, são efeitos imediatos e prolongados, onde o paciente apresenta neuropatia, hipóxia isquêmica, hemorragia intracraniana, infarto cerebral pós-parada. Terceiro grupo, síndromes neurológicas retardadas, onde tem doenças dos neurônios motores e distúrbios de movimento. Quarto grupo, trauma por queda ou explosão, onde o paciente apresenta hematomas subdurais e epidurais e hemorragia subaracnoide. Em relação à avaliação de vítimas de raios, priorize a segurança da equipe e verifique se há risco de novos raios. Avalie a consciência e a função neurológica do paciente. Procure por sinais de hemorragia sanguinante, problemas respiratórios, circulatórios e outros riscos de vida. Avalie o ritmo cardíaco com ECG. Uma vez estável o paciente, é necessária uma avaliação detalhada da cabeça aos pés para identificar a ampla gama de lesões que podem ocorrer com esse tipo de trauma. Avalie a consciência situacional do paciente e a função neurológica de todas as extremidades, porque as extremidades superiores e inferiores, elas podem sofrer uma paralisia transitória, que é conhecida como seralnoparalisia. Ainda referente à avaliação de vítimas de raios, é importante observar a dilatação das pupilas, lesões oculares, se o paciente apresenta sangue ou líquido cefalorraquidiano nos ouvidos, trauma contuso, queimaduras, que podem se desenvolver nas primeiras horas, e existe esse sinal, que é o sinal de Lichtenberg, que ele tende a desaparecer em 24 horas. Esse sinal que nós trazemos aqui nessa imagem. Em relação ao tratamento de vítimas de raios, deve-se priorizar a segurança da cena. Garanta a segurança do local para você e sua equipe. Depois, avalie a vítima para o XABCDE, em busca de hemorragias, observar a patência das vias aéreas, respiração, circulação, incapacidade e exposição. Em relação à respiração e circulação, caso a respiração ou circulação espontânea estiverem ausentes, inicie a RCP eficaz por até 5 ciclos. Quanto aos outros cuidados, avalie e trate choque e hipotermia. Aplique oxigênio de alto fluxo para pacientes com lesões moderadas e graves. Os fluidos intravenosos devem ser iniciados com a taxa de manter a veia aberta, porque os pacientes que foram feridos por raios, ao contrário dos pacientes com lesões elétricas convencionais de alta voltagem, não apresentam destruição maciça de tecido e queimaduras que exijam uma quantidade maior. Quanto à ressuscitação, vítimas de raios têm maior probabilidade de recuperação com reanimação precoce e eficaz. No entanto, há poucas evidências que sugiram que esses pacientes possam recuperar o pulso após procedimentos de suporte básico de vida, com duração superior a 20 a 30 minutos. Antes de encerrar a ressuscitação, todos os esforços devem ser feitos para estabilizar o paciente, estabelecendo uma via aérea, apoiando a ventilação e corrigindo qualquer hipovolemia, hipotermia e acidemia. Em relação ao transporte, transporte a vítima para um pronto-socorro, onde tem um desfibrilador, para avaliação adicional e observação. O transporte ele pode ser terrestre ou aéreo, de acordo com a disponibilidade, distância, tempo até o hospital e o risco tanto para a equipe quanto o benefício para o paciente. Atenção! Consulte as diretrizes do ARRA para suporte avançado de vida cardiovascular e suporte avançado de vida pediátrico. E por último, trazemos uma tabela resumindo o tratamento. E agora vamos falar sobre o afogamento. O afogamento é o processo de comprometimento respiratório resultante da submersão ou imersão em meio líquido, geralmente água. O processo de afogamento tem apenas 3 desfechos: fatal, não fatal e não fatal com comorbidade, que é quando o paciente fica com alguma lesão ou doença crônica advindo desse afogamento. No Brasil, é o terceiro país com a maior taxa de óbito de afogamento por ano, 5.700 mortes a cada ano, e mais de 100 mil pessoas sofrem incidentes não fatais por afogamento. Fatores de risco, geralmente por supervisão inadequada, bebês e crianças, comportamento de risco, com adultos advindos de droga e álcool, localização, brincadeiras próximas a piscinas, áreas naturais, baldes, banheiras, doenças ou traumas subjacentes e crianças menores que 4 anos. Mecanismo de lesão no afogamento é um processo de comprometimento respiratório resultante da imersão em meio líquido. O tempo de submersão é o único fator validado que determina o resultado do seu prognóstico. A hipóxia cerebral geralmente é a via final comum em todos os casos de afogamento.
É composto por 4 fases. A fase 1 é imersão inicial em resposta ao choque frio. A vítima tem 1 minuto para controlar a frequência respiratória. O choque frio pode levar à apneia e aumento da frequência cardíaca. Fase 2, imersão de curto prazo e perda de desempenho. A vítima tem 10 minutos de movimento significativo para sair da água. A hipotermia começa a se desenvolver. A fadiga muscular e incapacitação pode daí começar a ocorrer. A fase 3, imersão prolongada e início da hipotermia. As vítimas têm até 1 hora para ficarem inconscientes devido à hipotermia e a frequência cardíaca e a respiração e a perda de consciência pode ocorrer. Fase 4, colapso do circo com resgate. Pode ocorrer durante o resgate ou após a remoção da água e a parada cardíaca é a principal causa de morte. Fatores que influenciam na sobrevivência. Primeiro, tempo de submersão. Quanto maior o tempo, menor chance de vida e assim vice-versa. A idade. Crianças pequenas são mais propensas a sofrer danos neurológicos. Temperatura da água. Quanto mais frio, mais rapidamente pode levar à hipotermia. E saúde pré-existente. Algumas doenças podem aumentar o risco de morte. E os preditores de sobrevivência no afogamento, suporte básico de vida precoce é crucial para a sobrevivência do paciente. A duração da submersão é o maior risco de morte ou danos neurológicos com maior tempo de submersão. E sinais de lesão do tronco cerebral predizem mortes ou déficits neurológicos. Agora, falando sobre a avaliação do paciente. Quais as prioridades iniciais? Bom, primeiro com a segurança, tanto do paciente quanto do socorrista, e garantir acesso aos dispositivos de flutuação para a retirada dele. Segundo, resgate e extração. Planejar a extração do paciente com segurança. Mobilizar uma equipe médica com um mínimo de nível de suporte básico de vida e transportar rapidamente para o departamento de emergência. Avaliação e suporte básico de vida. Realizar um resgate seguro na água, considerando possível causa relacionada àquele mergulho, a necessidade de restrição do movimento do paciente e considerar a reanimação na água se for treinado. Avaliar o ABC, vias aéreas, respiração e circulação, na sua sequência clássica, para reverter hipoxemia e acidemia, 5 respirações de resgate inicial com 30 compressões torácicas, associadas a 2 ventilações. Monitorar a regurgitação, não realizar RCP apenas com compressões torácicas, tem que lembrar das ventilações. Restaurar e manter a estabilidade cardiovascular, prevenir a perda de calor e iniciar o reaquecimento de pacientes hipotérmicos. A avaliação detalhada em terra, primeiro posicionamento. Colocar o paciente em posição supina, tronco e cabeça alinhados no mesmo nível, paralelo às costas. Se respirando e sem suspeita de trauma, colocar em posição de recuperação. Se tiver suspeita de trauma, por exemplo, quedas, acidente de barco, mergulho, que avaliar se tem alguma ameaça à vida e lesões na cabeça e na coluna cervical. Sinais vitais de função pulmonar, obter os sinais vitais, fazer a ausculta de todos os campos pulmonares para detectar se tem alguma falta de ar, crepitação, roncos, oxigenoterapia e monitoramento, avaliar a saturação de oxigênio com oximetria de pulso, monitorar o nível de CO2 e avaliar distúrbio no ritmo cardíaco. Função neurológica, avaliar o estado mental alterado e a função neurológica de todas as extremidades. Glicemia e escala de coma de Glasgow, determinar o nível de glicose no sangue, obter a pontuação na escala de coma de Glasgow e monitorar o seu prognóstico, como é que o paciente está evoluindo. Hipotermia, sempre suspeitar de hipotermia e fazer com que minimizar essa perda de calor adicional, como removendo roupas molhadas, avaliar a temperatura, caso seja possível, e iniciar medidas para minimizar futuras perdas de calor. E aqui trouxemos essa tabela que resume toda a avaliação inicial do paciente. E nessa tabela trazemos o tratamento. Oxigênio. Forneça oxigênio à vítima a uma taxa de 15 litros por minuto, RCP. Se a vítima não estiver respirando, não tiver pulso, iniciar RCP rapidamente. Suporte ventilatório. Se a vítima não conseguir respirar por conta própria, intubar e fornecer ventilação mecânica. Controle de temperatura. Se a vítima estiver hipotérmica, aqueça com cobertores ou uma bolsa quente de água. Se a vítima estiver hipertérmica, resfria com compressas frias ou com ventilador. E o transporte para o hospital, que é essencial, transporte para todas as vítimas de afogamento para o hospital, mesmo que pareçam estar bem. E aqui está a nossa referência. Essa aula foi baseada no PHTLS 10ª edição, a mais atualizada, e obrigado a todos.